Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TêxtilCast e hoje de maneira especial fazendo a abertura, o início de um quadro que se chama Case de Sucesso, onde nós vamos trazer pessoas e empresas que jogam o jogo do setor têxtil para inspirar você, fazer você ser uma pessoa melhor, fazer a sua empresa ter mais resultados através de pessoas que vivem esse jogo, vivem essa experiência, trazer lições aprendidas. Eu quero aproveitar e agradecer você que faz parte desse movimento, que está assistindo o TêxtilCast, o podcast da Escola do Têxtil. Agradecer as suas mensagens, aproveito para te pedir, curta esse vídeo no YouTube, no Instagram, no TikTok, comente, deixe a sua pergunta, deixe a sua mensagem, que vai ser um prazer, uma honra poder ajudar você a crescer na sua carreira, a melhorar de vida através do setor têxtil. Que esse é um dos grandes propósitos do TêxtilCast. O podcast da Escola do Têxtil tem o propósito de trazer conhecimento, profissionalismo para ajudar as pessoas a crescerem no setor têxtil. E hoje, eu, Giancarlo Kohler, um host desse episódio, também um dos fundadores da Escola do Têxtil, estou aqui com o professor Andrei Rausch. Seja bem-vindo, professor. Valeu! Sejam todos bem-vindos também e espero que esse podcast, principalmente hoje, mais do que dar informação, mas hoje ele foi feito para inspirar. A gente fala tanto em conhecimento, que muda, que transforma. Espero que vocês fiquem ligados aqui, vai ser um bate-papo bem legal. Hoje não tem tanta transferência de conhecimento técnico, mas tem transferência de conhecimento de experiência de vida e que pode ser transformado. Vamos lá! Que maravilha! Então vamos lá, vamos anunciar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Ademir Voit Júnior, ele tem 28 anos, é formado em administração, formando em técnico têxtil pelo Senai e tem mais de 10 anos de experiência no setor têxtil. Ademir, seja muito bem-vindo ao TêxtilCast, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, sejam todos bem-vindos ao TêxtilCast. É um prazer poder fazer parte desse momento aqui com vocês, poder ser o primeiro convidado desse case de sucesso que vocês estão trazendo. É uma grande honra fazer parte disso. Que maravilha. Só um adendo, nós esquecemos de botar na apresentação que ele tem vários cursos, dentre eles o NBT e o Têxtil Pro, certo? Esse é um dos primeiros especialistas que nós formamos aí. E várias capacitações da Escola do Têxtil, junto com a empresa de consultoria, com a CST. Uma pessoa que está aqui por merecimento. Uma pessoa que acredita que a educação foi um caminho de transformação. E esse é é isso que a gente quer trazer aqui nesse podcast. Mostrar para as pessoas que educação é um caminho sem volta. A partir do momento que você entende que educação pode fazer você crescer, é um caminho sem volta. Mas vamos lá, Ademir. Nós gostaríamos de te conhecer um pouco mais hoje, apresentar para as pessoas quem é essa pessoa que está aqui nessa cadeira. E nós queríamos saber quem que é o Ademir Voit Júnior. Bem, dentro disso, o Ademir tem 28 anos, sou indaialense, trabalho no setor têxtil tem um pouco mais de 10 anos. No começo da minha trajetória eu entrei pelo setor de tecido plano, mas 3 meses depois acabei mudando para a parte mais da malharia e desde então não saí mais. Tenho formação em administração, tenho diversos cursos aí junto com a CST, com a Escola do Têxtil, NBT, Têxtil Pro, também alguns outros cursos pelo Senai e me formando no técnico têxtil também pelo Senai, finalizando esse ano. O Ademir é um cara um pouco introvertido em alguns momentos, mas depois quando se solta, com certeza consegue relaxar e se torna uma pessoa extrovertida, que com o tempo aprendeu muito a ter empatia, a lidar com situações, lidar com pessoas e não deixar o problema nos dominar, e sim a gente dominar os problemas. Legal. Essa é uma frase que o professor Andrei usa muito, né? Que quem tem conhecimento domina, quem não tem é dominado, né? Eu lembro das consultorias que a gente faz, de sempre levar isso para os treinamentos, né? Isso. Que a gente precisa dominar o setor e não deixar o problema dominar a gente ter problemas. E o setor têxtil foi o teu primeiro emprego, cara? Tu já trabalhou em outro lugar? Como que foi essa história? Como que o têxtil se apresentou para o Ademir? Meu primeiro emprego foi no mercado, lá em Indaial mesmo, como empacotador e cuidava do pátio lá recolhendo os carrinhos, onde depois acabei indo para tecelagem plana. Fiquei apenas 3 meses e depois acabou não dando certo e acabei depois indo para a parte da tinturaria, onde ali começou a minha história dentro do setor. Isso foi em outubro de 2013, quando entrei para a tinturaria mesmo, que daí a gente trabalha com a parte de malharia mesmo, tingimento de malhas, não somente só de tecido.
Comecei no chão de fábrica, auxiliar de operador, fui indo buscando aprender um pouco mais, buscando sempre melhorar devagarzinho, né, a passos lentos. Peguei de operador de máquina, depois acabei mudando de empresa, fiquei 2 anos inicialmente nessa primeira, depois fui para uma outra tinturaria também, Dayal, fiquei lá 4 anos, desses 4 anos, 2 também como operador, e onde quando eu tive uma oportunidade de ir para a qualidade, eu já estava me preparando para ela. Então eu consegui absorver ela e consegui entrar para o inspetor de qualidade. Eu trabalhei mais 2 anos depois, acabei vindo para o setor de confecção aí utilizando o conhecimento que eu tinha dentro da tinturaria e consegui enxergar os problemas que a tinturaria causava dentro do setor de confecção. Claro que de uma maneira muito macro por cima, né, com um pouco da cultura do setor, de problema não é meu e tal, mas foi uma pessoa de sorte, que a empresa me deu uma ótima oportunidade de colocar pessoas boas que nem vocês, botar um projeto muito interessante de qualidade, onde consegui crescer e evoluir muito, tanto como pessoa, como uma pessoa tanto profissional, pessoal, técnico, enfim, foi algo muito, muito bom para mim mesmo. E desde então, desde que eu entrei na parte da confecção, já tem 3 anos, desses 3, 2 eu atuo como coordenador de qualidade. Que legal, cara, já deu para ver uma crescente de carreira. Exato. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara, quando tu fala, né, a gente sempre encontra pessoas no setor, né, que quando o setor têxtil se apresenta, o Andrei é uma prova disso, né, eu vejo a paixão, né, o setor têxtil, ele é apaixonante, por mais que ele é carregado de desafios, carregado de problema, carregado de uma cultura às vezes desafiadora, o setor têxtil ele é apaixonante, né, quem faz aquilo tem que gostar muito de estar fazendo aquilo com excelência. E eu te pergunto, eu vi que tu usou a palavra sorte ali, mas eu sempre acredito que a sorte está acompanhado com quem está preparado, né, a sorte ela acompanha quem está pronto, quem está trabalhando, quem está em movimento. Aí eu acredito que as pessoas têm sorte. E eu queria te perguntar, quando que foi esse movimento, né? Quando tu percebeu que essa sorte te acompanhou e tu começou a crescer? Por que o Ademir começou a crescer e outras pessoas daquele chão de fábrica não? O que o Ademir começou a fazer de diferente que outras pessoas não estavam fazendo, por exemplo? O que você percebe? O primeiro passo foi tirar a bunda da cadeira e começar a estudar. Aliás, colocar a bunda na cadeira e começar a estudar, né? Startar isso, não só ficar esperando a oportunidade, falar, se eu tivesse essa oportunidade, eu queria tanto começar lá, e ver que na verdade eu precisaria estar capacitado para quando ela passasse, eu estar pronto para entrar nela. Isso veio de um gatilho de, poxa, eu estou vendo as pessoas que se formaram comigo no colégio, tendo condições bacanas, crescendo na vida, e eu estou um pouco estagnado. Eu falei questão de sorte por causa que fui uma pessoa que a probabilidade de dar certo era pequena, porque quando eu era mais jovem, meus 16, 17 anos, eu não estava mais estudando, eu reprovei 3 vezes na mesma série, por alguns problemas, né? Não gostava de estudar, não gostava de ir para o colégio, acabei abandonando os estudos, fiquei pouco mais de quase 2 anos sem estudar, até que tive um grande exemplo da minha mãe, de ver minha mãe com mais de 50 anos de idade voltando a estudar. Eu falei, se minha mãe com 50 anos está voltando para o ensino médio, por que eu também não vou? E eu tenho 18 anos. Fui lá, comecei a fazer o Enseja, né, o supletivo, isso, e quando eu estava quase finalizando o supletivo, eu fui lá e me candidatei para o Enem, fui lá, fiz a prova no Enem. No primeiro ano eu passei raspando de conseguir a faculdade, mas está tudo certo, foi a primeira vez, uma pessoa que estava fora dos estudos por muito tempo, voltar e fazer o Enem, passar raspando para conseguir uma faculdade, bacana, então estou no caminho certo, então vou continuar. Se eu estou vendo que eu já não estou mais onde é que eu estava antes, e eu estou no caminho para onde é que eu quero chegar, estou fazendo certo. Perfeito. Então, no outro ano, fui lá e fiz de novo o Enem, consegui aí sim tirar uma nota boa e consegui ganhar uma faculdade 100% integral pelo governo diante da minha nota do Enem. Aí consegui com isso finalizar o supletivo, entrei na faculdade. Quando eu comecei no supletivo, aí foi uma engrenagem que não parou mais de rodar. Aí desde então até estou estudando e quando termino um curso já me preocupo, antes mesmo de terminar, já me preocupo qual é que vai ser o próximo que eu vou fazer, porque eu sei que quando eu fiquei estagnado, eu estagnei na vida. Quando parei de estudar, parei na vida. E quando eu voltei para o estudo, eu vi que comecei a crescer de novo. Então eu não vejo motivo para parar. Sempre, claro, tem que ter um equilíbrio, mas buscar sempre uma constante evolução. Legal. Eu te escutando, eu entendi. Então, tu teve um gatilho
de tu começar os estudos pela tua mãe, né? Foi Isso. vamos dizer assim, o exemplo, Isso, né? O exemplo isso. que ela te trouxe legal. Mas ok, foi o gatilho, mas tu tá falando pra gente aqui que tu não parou mais. Isso. O que te motiva a estudar? Eu sei que é a tua evolução pessoal, financeira, mas tem paixão nisso? Por que tu... Porque a gente sabe que a gente se conhece bastante, eu quis trazer, né? Nós quisemos trazer ele aqui justamente para ser um exemplo, porque tu é um exemplo a ser seguido. O fato de ter reprovado 2 anos é que provavelmente aconteceu em algum momento da tua vida algo que te desmotivou. Mas agora te motivou de novo. O que te motivou? O gatilho a gente sabe, né? O que te motivou? Ou por que tu ainda está motivado? O que te motiva tanto assim? Hoje as empresas têm gerentes, têm diretores e um dia essas pessoas vão se aposentar. Eu quero ser a pessoa que vai estar preparada para assumir o lugar delas quando elas saírem do jogo. Então, isso eu acho que é um grande motivador para mim. Claro, também tenho encontrado pessoas que conseguiram me motivar no meio do processo quando eu já pensava, poxa, acho que não vou conseguir crescer. A cultura no setor têxtil é muito difícil, não sei se eu vou conseguir crescer. Aí quando eu tive a oportunidade de falar, acredita em mim, vamos fazer dar certo, e deu certo. Hoje aí eu estou podendo ser um exemplo, que nem vocês falam, um case de sucesso. Fico muito feliz por isso. Legal. Como é legal, né? A gente perceber que diante de uma cultura que a gente é inserida, né? Quantas vozes a gente já ouviu de que o setor têxtil é um setor difícil, é um setor que não tem crescimento, é um setor que paga X, é um setor que é dolorido, e aí a gente vê uma pessoa que, através do conhecimento, se insere e dribla essas dificuldades internas com a dominância de conhecimento, por exemplo. Sim. Né? A gente percebe que, eu tenho um exemplo, um colega meu, que ele passou por várias 5, 6, 7 empresas. Ele sempre falava que o problema é a empresa, era a empresa. E às vezes, cara, a gente começa a perceber que o desafio está na gente. A gente precisa se preparar para os problemas que as empresas têm. Então isso eu acho bacana, né? Com o que tu falou agora de, cara, eu tive desafios de estudo no começo, depois eu vi a minha mãe, depois eu percebi que isso é algo que diferencia as pessoas. E aí eu te pergunto, né? Qual é a visão que tu tens hoje do setor têxtil? Olhando assim um Ademir com a consciência que o Ademir tem, uma consciência até maior do que muitas pessoas que a gente já passou nas empresas, uma consciência de uma pessoa que estuda, uma pessoa que faz cursos, que está sempre antenada, está sempre investindo, porque vai dinheiro, comprar curso, fazer investimento vai dinheiro para tu te preparar. Como é que tu tem essa visão hoje do setor? Quando tu olha para os teus pares, né, dentro da empresa, quando tu vê aquela pessoa passando um desafio, quebrando a cabeça, como é que está a tua visão hoje, cara, olhando para o setor têxtil? Talvez para algumas pessoas falte motivação, mas para a maioria falta iniciativa de realmente começar a voltar a estudar, não pensar que para elas é tarde ou qualquer coisa do tipo, que nem eu disse, eu sou um exemplo de que tinha tudo para dar errado e consegui virar o jogo. Eu estava perdendo, né, e consegui virar o jogo. Então as pessoas têm as dificuldades do dia a dia, a rotina, mas tem poucas pessoas que estão se preocupando em querer crescer profissionalmente, querer crescer dentro da empresa, querer crescer, ganhar uma nova oportunidade. Vejo muito daquilo que eu fui no passado, e está tudo certo, de ter pessoas que estão esperando a oportunidade de chegar e bater na porta delas, mas elas estão sentadas no sofá sem fazer nada. Enquanto, na verdade, tu tem que estar te preparando para quando a oportunidade passar, tu correr atrás dela e pegar ela. Eu vejo muita falta de... Eu vejo um pouco de falta do pessoal ter um comprometimento e vontade de buscar um pouco mais. E parar de falar que o outro teve sorte e treinar a sua sorte. Que sempre foi assim? Sempre foi assim. Nunca vi mudar, enfim, mas tu quisesse ver de outro ângulo, tu quisesse ver só pelo teu espectro, não podes buscar ver de outra maneira, talvez a gente falasse, o problema às vezes pode estar na pessoa. Claro, existem empresas, líderes, chefes dentro do setor, mas depende também um pouco de ti, de começar a fazer aquilo que é o necessário para sair do teu básico. Legal. Legal, Jean, que eu estou percebendo, apesar de a gente ter pouco tempo aqui, que é difícil acontecer isso. Tu que é o especialista de pessoa, eu estou aqui de bicão hoje, né? Mas assim... É legal que até agora, sei lá, 10, 15 minutos que a gente rodou, ele não falou nenhum momento que eu saí de lá por causa disso, eu não vi. Ele não reclamou de ninguém, ele buscou por ele mesmo, aquela chama interna. Então, pelo que eu estou entendendo, parte do sucesso dele, ou o sucesso que ele tem, e ainda vai longe,
vem dele, né? Às vezes a gente para reclamar, a grama do vizinho tá bonita, a minha tá feia. Ele não tá fazendo isso, ele tá se inspirando e buscando, ao invés de falar, meu Deus, eu não tenho sorte. Não, ele tá lá trabalhando, estudando, porque ele quer um negócio melhor para ele, né? E olhando por esse ponto de vista, né, e aí eu já vou engatar a próxima pergunta, que é, as pessoas esperam muito algo do mundo externo. A empresa tem que ter uma máquina boa, a empresa tem que ter um estacionamento para o meu carro, para a minha moto coberto, a empresa tem que me dar isso, a empresa tem que me dar aquilo. As pessoas vão entrando num mundo ideal e isso muitas vezes acaba sendo um fator de desmotivação. Muitas vezes, assim, ó, eu não estou aqui defendendo um ou outro, mas eu entendo um pouco da cultura que existe no setor têxtil. Mas o que a gente tem que entender é o que a gente está fazendo. O que você está fazendo para ir para um cargo melhor, ou ir para uma empresa diferente, ou buscar um salário diferente, com benefícios diferentes, com uma empresa que dá uma estrutura diferente. As pessoas, às vezes, elas estão só esperando, né? Cansei de a gente dar treinamento em empresas e ver as pessoas lá fora não participando, as pessoas no celular, as pessoas saindo no meio do treinamento sem dar satisfação. Então, a gente percebe nitidamente que é algo individual. A gente vê quem é aquele que quer realmente fazer por si ou está esperando uma grande oportunidade simplesmente aparecer e só depender da sorte, né? Então, a próxima pergunta que eu quero te fazer, quero te ouvir é: como que tu vê a cultura de educação e conhecimento nas empresas hoje? Né? Hoje tu está trabalhando numa empresa, tu já teve outras experiências. Como é que tu vê a cultura da educação e de conhecimento interno? Né, de capacitação, da empresa acreditar no desenvolvimento das pessoas, a empresa acreditar em conhecimento técnico, operar aquela pessoa para operar a máquina dela, que não é barato, uma máquina do setor têxtil. Como é que tu vê hoje essa cultura de educação e conhecimento dentro das empresas? Vem muito de encontro com a cultura antiga do sempre foi assim. Bota lá se for numa parte da industrialização, né? Bota lá o operador com mal e mal acompanhamento de 1 dia, 2 dias e já deixa ele lá sozinho. Enquanto, na verdade, tem que ter, pela organização, uma preparação, explicar a pessoa, não somente encher linguiça, tipo, falar as coisas bonitas, mas largar o operador lá na máquina sozinho, mas sim poder dar um treinamento adequado, poder dar informação para ela, fazer a informação chegar até nela. Essa cultura muito antiquada, muito antiga ainda, perdura um pouco dentro das empresas. E claro que está atrelado junto com as pessoas que se apoiam na desculpa que a cultura é assim. Porque o têxtil é assim, né? Exatamente. Eu também estava dentro do têxtil, o têxtil sempre foi assim para mim também, mas eu busquei fazer diferente. A pessoa também pode fazer assim, entende? Também pode buscar uma nova oportunidade, uma oportunidade melhor, buscar se preparar. É muito disso das pessoas quererem demais, quererem o excelente sem fazer o básico. Perfeito. É que nem diz o Cortella, fazer nas condições que tu tens, o melhor, né? o melhor nas condições que tu tens, até ter as condições melhores. Exato. Entende? Às vezes a pessoa espera, não, porque se eu tivesse aquele ERP, eu ia ser muito mais assertivo. Mas às vezes com Excel tu consegue fazer muita coisa que ninguém dentro da tua empresa fez. Exato. Tu consegue apresentar gráficos, mas é um gráfico simples. Mas tem. O básico tem? Não tem. Por que você quer o excelente? Feito é melhor que perfeito. Antes feito do que perfeito. Exato. E aí eu queria ouvir de ti uma coisa muito bacana, né? Porque geralmente as empresas, quando a CST passa, né, quando o Andrei entra com uma capacitação, uma consultoria mais técnica, a gente sempre ouve um antes e depois. Né? Eu queria te ouvir, e tu já teve a oportunidade de pegar projetos de antes e projetos até o final, de entrega de bastão e gestão e tudo mais. Eu queria que tu falasse, cara, quando entra uma consultoria, né, como a Escola do Têxtil, como a CST, entra numa organização, qual é realmente a mudança efetiva? O que tu percebeu na organização quando entrou uma consultoria, quando entrou educação, quando entrou processo, quando entrou conhecimento, quando entrou indicadores? Então, eu queria que tu explanasse um pouco isso, sabe? Assim, aquele antes e depois, assim, cara, a gente trabalhava nessa rotina e agora a gente tinha isso, sabe? E é normal, muitas vezes, que as coisas vão se perdendo, é normal. Mas como que tu viu isso acontecendo? Assim, um começo
e depois uma entrega de um trabalho e um investimento de consultoria de conhecimento? Foi um timing muito bom de ter colocado tanto a parte da consultoria, da qualidade, desde o fio, matéria-prima, tinturaria, e depois a parte da confecção, e entrar junto o timing da cultura de pessoas. Porque não adianta a gente ter um baita de um controle de qualidade, mas a cultura das pessoas não muda. Isso é muito importante. Foi um fator assim, ó, que virou a chave do jogo, no meu ver. A gente conseguiu, nesse timing, ter a questão de parar de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que é necessário para a empresa. O que eu preciso, o que a nossa equipe precisa fazer para garantir a melhoria dos resultados da empresa, até perante com o seu cliente. Como é que eu posso entregar melhor? Como é que eu posso entregar melhor tanto para o meu fornecedor, para o meu prestador de serviço, e como é que eu posso entregar melhor para o meu cliente? Então, não trabalhar somente a parte do controle, que foi excelente, mas também trabalhar com a cultura das pessoas, para conseguir diminuir essa chama do sempre foi assim, e para começar a pensar, não, podemos fazer diferente. Isso foi assim um divisor de águas. Eu vi isso acontecer muito forte dentro da empresa. Então teve duas situações. Então teve a parte de conhecimento técnico, do controle, da metodologia, dos números, mas só ele não resolveria, então. Não poderia resolveria. se tornar melhor. Teve a mentoria e a consultoria específica comigo e com a equipe, Sim. mas teve também o lado do relacionamento humano do Jean, porque não foi só contigo, teve que ser com todos. Exatamente. Porque se não é feito com todos, só com um não muda tudo, né? Sim, muda só a tua, né? E tu vira o chato. Exatamente. O resto foi sempre assim, né? Eu sei que um grande divisor de águas no começo, quando começasse lá, que a gente falasse, eu estava bem desmotivado por causa que eu era o cara da qualidade. Tinham pessoas, não eram todas, mas existiam pessoas, setores que viam, pô, de novo o Ademir está reprovando, de novo está atrapalhando aqui na minha entrega. Mas não é o Ademir que está reprovando, o Ademir está mostrando. Número, né? Exatamente, é o número. Gente, está com um problema, o fornecedor entregou não dentro dos padrões que a gente tem perante o nosso cliente. Vamos retrabalhar para entregar com uma melhor qualidade. Ah, mas eu não tenho mais tempo. A gente precisa então informar o cliente. Boa. Informa, estou com um problema, eu vou atrasar a entrega em uma semana, mas eu vou garantir que eu vou te entregar correto, com polimento padrão, com um desbotamento da cor bom, sem migração, enfim. Isso foi uma grande mudança que teve dentro da empresa, de sair do cara que só era visto como apontador de problemas, como, opa, o Ademir reprovou, a gente não vai ter mais um problema lá no final. A gente vai conseguir melhorar o nosso faturamento com isso. Tenho defeitos visuais. Vamos parar, vamos retrabalhar junto com o fornecedor, para que no final das 1000 peças cortadas, eu possa tentar entregar o melhor possível. 990. Sendo que quando a gente não fazia, ou quando fazia e seguia com o lote mesmo, sabendo que estava ruim, conseguia entregar 900. Perdia esse 10% de faturamento. Então, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, envolve muito valor, tipo... É um número que começa pequeno e lá no final do ano ele é estrondoso, né? O tamanho, no final do mês já é gigante, né? Exato. Mas é legal tu falar isso, porque nós estamos falando de ti, não da empresa. Sim. Mas é legal tu falar isso porque tu virou, pelo que eu estou entendendo, tu me corrige se eu estou errado, mas tu virou o cara que achava problema pro solucionador da empresa. Exatamente. Pô, legal. Isso é uma capacidade que eu criei junto com a mentoria de também a questão culturalmente, eu sou bom em achar problemas, para eu sou bom em solucionar os problemas que a gente tem. As pessoas, elas têm um pouco da cultura de o problema não é meu. Eu estou falando que a tinturaria entregou errado, o problema não é meu, eles que se virem. O problema não foi tu quem gerou, mas está na malha que vai produzir o teu produto. O problema é nosso. O problema é nosso. Se tu ajudar a achar uma solução mais rápida, garante a qualidade, garante que tu vai poder talvez tentar entregar no prazo correto e com a qualidade necessária, com a expectativa do cliente. Exato. Tem até o que a gente falou aqui, umas coisas que eu tá aqui já pronto para responder. E o Andrei sempre fala uma coisa que é legal, que a pessoa da qualidade não é responsável pela qualidade, né? A qualidade, todo mundo é responsável pela qualidade. A pessoa do final é a pessoa que mede, né? Ela vai ver se todo mundo fez o processo que deveria ter feito. E quando tu fala ali que o Ademir se torna um cara chato, eu sempre tento trazer uma cultura, que é a cultura da profissionalização. Dentro de uma organização, geralmente a pessoa... O nome fica que é a pessoa que retruca, que é a pessoa que pergunta, é a pessoa que volta um e-mail, é a pessoa que
ela fica, às vezes, sendo assim, pô, esse cara aí não tá querendo ajudar, né? Só que quando a gente trabalha uma cultura de informação, de dados, que um laboratório de qualidade, depois de uma implementação de consultoria tem, né? Tu não tá mais tomando decisão por si só. Tu não coloca mais aqui e fala assim, eu vou aqui nessa daqui, agora eu vou aprovar. Não, tu não faz mais isso. Então, quando a gente fala disso, né, eu queria ouvir de ti o seguinte, como que é a relação, cara, dentro da empresa, dentro de onde tu passou, e como que tu lidava com isso, do tipo, a qualidade às vezes era o patinho feio da história, porque a qualidade reprova, às vezes o pessoal do comercial fica chateado, porque às vezes não fatura, volta o lote. Como que tu lidava com os fornecedores, cara? Porque às vezes o fornecedor também fica chateado, meu teste aqui passou, aí chega lá no Ademir, ele é rigoroso? Não é rigoroso, eu estou seguindo uma norma. Como que tu lidava com isso, cara? Como é que tu usava isso, né? Tu usava isso com dados, cara, com informação, tu puxava para o teu lado, tu tentava instruir a pessoa, como é que tu lidava com esse conflito interno dentro da organização, com os fornecedores também? Como eu já tinha um pouco de experiência dentro do setor de tinturaria, eu usava isso a meu favor para conseguir procurar soluções com os nossos fornecedores, com os nossos prestadores de serviço. Quando eu tinha como é que é a palavra? Uma pessoa reativa contra o problema que foram eles quem geraram, eu só estou apresentando, preciso buscar uma solução. É simples, eu pegar aquela peça e mostrar para ela, você compraria essa peça? Mas é só um pinguinho de sujeira, tudo certo. Tu compraria? Pegar o pedaço da malha e botava aqui. Tu ia achar bonito essa peça com esse pingo bem no meio do teu peito? Não. Pois é, então, o meu cliente também não vai. Eu preciso devolver para retrabalhar. Vamos pensar numa solução junto? O problema foi você quem gerou. Mas a gente pode pensar numa solução junto. Eu sou parceiro, eu não quero um mero fornecedor, eu quero um parceiro de negócio. Eu quero poder te ajudar e também que você me ajude a melhorar para você, porque no final das contas todo mundo sai ganhando. Que maravilha. Utilizava de um problema para instruir o fornecedor e aí sair dele melhorando. E aí tem uma coisa muito interessante. Uma vez o Andrei falou para mim, apresentou dados que, como às vezes a gente tem, né, fornecedores que estão acostumados a fazer esse tipo de ação, como é bacana porque tu está ajudando o teu fornecedor a ser uma pessoa melhor, né? Exato. Então tu tá com a tua prática, com o teu conhecimento, tu estás evoluindo a cadeia daquela empresa. Exato. Então assim, tu evolui o corte, a costura, a tinturaria. Então, olha como é importante uma pessoa que não estou falando aqui que é crítica, mas uma pessoa que adere a uma norma, trabalha o conhecimento, domina o setor, olha o impacto que você pode causar no transbordo de um negócio. E o legal, apesar do Ademir ser grande, né, em todos os sentidos, de altura, de coração, de inteligência, cara, eu vi isso, gera um respeito. O fornecedor dele no começo pensava, ixi, lá vem o Ademir. Mais um. Mais um cara mas depois era o respeito que se tinha. Vai lá para a empresa que o Ademir está controlando, cara, nem manda, tá ruim. O Ademir não vai liberar. E o controle gera respeito. Eu sempre falo que se a gente controlar tem qualidade, se a gente não controlar tem sorte. Mas mais do que isso também gera respeito. Verdade. Tu já teve na tinturaria. Se o cliente da tinturaria não controlava nada e usava o sistema TP lá, o toca o pau, pode mandar, vocês mandavam. Sim. Mas se tu tem um cliente que tem controle, que estava falando que no começo é chato, mas depois ele vira controle, ele gera respeito e eles não vão te mandar o problema. E o legal, cara, que eu vi nisso aqui, que nós estamos falando até aqui agora, é que além de gerar o respeito, em momento algum ele de novo está reclamando da tinturaria. De novo ele está dizendo, Andrei, Jean, eu tinha problema. Positivo, né? Eu retornava com o meu conhecimento, eu ajudava, porque na qualidade é fácil dizer tá bom, tá ruim, devolve e tal. Mas não, eu tô vendo que tu tá falando e tu pegou essa cultura que a gente falou de tem um problema, cara, tenta fazer isso. Sabe aquela situação que daí tu é de gestão mais entendida do que eu, mas assim, não me traga um problema sem solução? É isso, né? Isso. Então, já é da tua cultura, do teu eu, quando te trazem um problema, tu já trabalhar a solução, não querer saber de quem é um problema, né? Pô, isso é legal, cara. Essa é a cultura que
que ele evoluiu, né? Vê que legal. Assim como teve essa virada de chave dentro da empresa, quando a gente começou com trabalhar com a qualidade, mudar a qualidade, modelar a qualidade para ficar melhor, junto com a consultoria da CST, que eu saí do cara que só reprovava para o cara que virava uma referência dentro da empresa em falar, pô, se o Ademir falou que tá ruim, então vamos parar, então vamos buscar consertar. Também isso com os fornecedores. Já não foi um ou dois casos de dentro da tinturaria, o diretor da empresa acabar me ligando, pedindo para, Ademir, posso entrar em contato contigo? Claro, estou à disposição sempre. Deu um problema aqui, não estou conseguindo achar uma solução. Consegue me ajudar a pensar? Com certeza. Traz o problema para mim. Vira uma referência, né? Exato. Tipo, começa a gerar respeito. E pegando ali o ponto que quando eu trabalhei na tinturaria, a gente tinha clientes e clientes, alguns passavam tudo, alguns não passavam nada. Como tu sempre disse, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente aceita. Se a gente não aceita lotes fora dos padrões, eles sabem que não vão poder enviar. Se eles enviar, é só perda logística, é só perda de tempo, é perda de processo, então é perda de faturamento. Agora a gente está entendendo a evolução do Ademir, mas e aí deixa eu te perguntar uma coisa, porque foi vivência, foi prática, né? Tu cresceu, tu evoluiu, né, bastante, e pelo que eu estou entendendo é nessa outra fase que tu saiu da tinturaria, foi para a confecção, claro, e tu evoluiu. Ali teve uma mudança de chave grande, pelo que tu falou, né? Teve a vinda da consultoria, mas legal, a consultoria foi contratada pela empresa. Então eu te pergunto, quantos por cento a empresa e o gestor, o dono da empresa, tem nisso, tem no Ademir, né? Vamos dizer assim, o que eu quero que tu diga, que tu responda sim ou não, e aí tu vai discernir a empresa, o dono, o gestor, o diretor, né? O empresário, o cara que está à frente do negócio, ele te ajudou ou foi tu que buscou sozinho isso, né? Existe para o teu crescimento também vamos dizer assim, a parceria da empresa, ou é só tu que buscou isso sozinho? Porque tu buscou isso numa empresa que tu estava e tu saiu. Então, imagino eu que talvez não teve tanto impacto da empresa para te ajudar a crescer mais ainda, e tu saiu. E aí tu fosse para uma outra que tu cresceu. O que eu quero dizer teve impacto na tua mudança a empresa e o empresário? Isso faz diferença? Total. Por causa que eu estava numa empresa que, uma empresa antiga antes de conhecer vocês nessa nova confecção, que um dia eu perguntei para o meu coordenador, o que eu posso fazer para me preparar para o próximo passo. Isso lá em 2019, 2020, pouco antes de eu sair. O que eu posso fazer para me preparar para o próximo passo? O que eu posso fazer de curso? Poxa, eu quero poder crescer. Ele olhou para mim, parou a máquina, Ademir, olhando de verdade para ti, cara, não tem mais para onde tu crescer. Tá bom do jeito que tá. Tu vai querer o que melhor, cara? Não tem empresa nenhuma aqui na cidade que vai pagar mais do que tu já ganha aqui. Cara, se contenta com o que tu tens. Isso para mim foi uma facada no coração, nas costas e de frente, por causa que ele falou isso olhando no meu olho, cara. Eu falei, não, eu vou provar o contrário. Eu vou provar o contrário, que tem sim oportunidade e basta eu querer procurar ela. Onde nessa nova empresa que acabei indo, tive a oportunidade de receber ter a sorte de ter se encontrado com o projeto de vocês, mas ter a sorte de ter um diretor que entrou junto na cultura da mudança da empresa. Ele entrou junto na cultura da qualidade. Ele comprou a ideia. A mudança vem sempre de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Eu não conheço algum caso que tenha vindo do operador para cima, é sempre de cima para baixo. Só se o operador for filho do dono, né? Mas daí não vai ser operador. Às vezes. Mas com certeza foi a oportunidade que me deram de eu estar buscando, mostrando que eu queria crescer, que eu queria me preparar mais, mas também a oportunidade que eles deram de confiar e falar, não, Ademir é um cara que tem capacidade e se ele não tem, a gente vai criar isso nele. Então, com certeza, o local, o ambiente de trabalho que tu estás inserido faz muita diferença para o teu crescimento ou não. Depende também da pessoa, aproveitar as oportunidades e correr atrás. Mas tu tem que estar buscando, mostrando isso para o dono e ter a sorte de ter um dono, um diretor de empresa, um empresário que aposta na melhoria da empresa, que sai da cultura do sempre foi assim, vamos fazer o melhor possível, e quando a gente não tem condições melhores, foi um grande diferencial para mim. E aí aqui vem vamos dizer assim, uma visão minha, né?
que essa empresa que tu entrou, junto com o nosso trabalho, que a gente mostra um caminho, mas principalmente por causa do dono, se tornou uma referência em qualidade, o melhor fornecedor de um grande magazine. E, claro, nós mostramos o caminho, mas os executores, né? Teve tu ali à frente disso. E principalmente o dono da empresa, a gente tem que falar isso, né? A mudança dele aconteceu muito por esse local que ele foi, que o empresário que tu está falando apostou em ti. Exato. E apostou no projeto e... né? Muitas pessoas não sabem, mas teve um trabalho com o dono da empresa. Claro. Exato. Às vezes as pessoas nos viam lá dentro da organização, mas elas não sabiam que o primeiro que foi transformado, o primeiro que foi trabalhado numa mentoria, numa consultoria de gestão de pessoas, foi o dono da empresa e a família. Tem que ser o que ele falou, de cima para baixo. Foi o dono da empresa, a questão do comitê estratégico, os diretores e gerentes. Então a gente fez um trabalho e aí fomos indo para algumas áreas específicas para trabalhar. Então às vezes as pessoas falam assim, pô, Jean, a gente precisa de mudança aqui. Cara, eu já cheguei a negar projeto porque o dono da empresa não comprou a ideia. A gente já chegou a falar assim, olha, nós não vamos pegar esse projeto porque a gente apresentou para o dono da empresa e o dono da empresa falou assim, vai lá e treina as minhas pessoas. E não funciona. O dono da empresa muitas vezes precisa estar junto, o diretor precisa estar junto, o filho do dono que vai assumir precisa estar junto, o gestor precisa estar junto, porque o problema não é o setor, o problema é da empresa. E se eles não comprarem a ideia da empresa, dificilmente uma consultoria, um treinamento, uma capacitação vai ter resultado. Então, a gente já chegou a não fechar projetos, Andrei, de pessoas que compraram a ideia, porque o dono da empresa falou assim, cara, tudo bem, vamos fechar aí, mas eu não vou participar, vê aí o que vai dar. A gente falou assim, não, então faz o seguinte, deixa assim, vamos tocar aqui outras coisas, outros caminhos. Então, isso é muito importante. Já fomos chamados de boçal, os caras não querem trabalhar comigo, não adianta. Já fomos chamados. Vai gastar o dinheiro à toa. Exatamente. E nós não vamos dar resultado. É muito importante isso que o André falou, porque é o seguinte, se a gente não entregar resultado, às vezes, ou a maioria das vezes, a culpa é de quem? Da gente. Então, a gente já vai perceber que não vai dar resultado. Então, a gente, quando não compra a ideia, os caras são arrogantes, são boçal, não estão vindo aqui porque eu não vou... Não é isso. É que a gente vai pegar o teu dinheiro e não vai dar resultado, não vai dar certo. Porque se tu vier, vou dar um exemplo, o que está rolando muito nas empresas? A flexibilidade de horário, né? A pessoa, hoje, né, as empresas estão tentando implantar isso, né, humanizar mais. E se o RH ou o departamento pessoal ou qualquer setor que a gente chama que cuida das pessoas falar assim, tá liberado, chegar ali, tu recuperar o teu horário. Se a pessoa chega às 10 horas e o dono da empresa hora de cara feia, nunca mais essa pessoa chega às 10 horas da manhã. Ou 11 horas. Teoria, né? Porque ele não comprou a ideia, ele não faz parte dessa cultura. Ele ainda está numa cultura de que tinha que chegar às 7, 8 horas da manhã. Então, começa a ter descompasso nessa visão, entende? Queria te fazer uma pergunta, cara. Tu deve ter muitos cases de problemas que tu já passou. Teve algum problema emblemático, assim, cara, que tu lembra que foi grande, foi de um grande cliente, foi uma coisa assim, e o que tu fez para resolver, cara, como é que tu resolveu? Talvez um impacto de faturamento ia dar, ou envolveu muita gente do setor, tu teve que talvez falar com o dono da empresa, ou talvez passou por ti, tu não percebeu, foi algum... Como que foi, cara, esse problema, se tu lembra, ou enfim, alguma coisa assim que tu lembra até hoje? Sim. Que... São vários, a maioria deles são pequenos, são pequenas soluções que geram grandes resultados, né? Certo. Vai juntando todos eles, mas acho que o mais emblemático, pela questão do valor envolvido, que em malha e matéria-prima seria mais de R$100 mil, que a gente conseguiu achar uma solução, era de um grande fornecedor, nosso prestador de serviço de malha rotativa. A gente tem uma tabela de cor padrão e ele entregou totalmente acima, totalmente fora de cor. A gente não teria como enviar isso para o nosso cliente, por causa não ia atender a expectativa dele. Aí quando lavava essa malha, ela desbotava muito, perdia muito essa cor, ela estava com um excesso de cor gigante e quando lavava desbotava muito. Falei, pronto, 2 problemas, está fora de cor, ainda quando lava perde a cor. Aí a gente chamou o diretor da empresa, a gente não tem como seguir assim, está fora de tolerância, está fora dos padrões de qualidade. Toda a diretoria da empresa do prestador de serviço, do nosso fornecedor como da nossa, na mesa, e a gente pensando em alguma solução, pensando em alguma ideia, até que eu tive uma ideia de que, se eu tenho um padrão de cor, o lote entregue está aqui acima, está fora da tolerância, porém quando eu lavo, ele vem para cá, ele encaixa dentro da tolerância do meu padrão de cor.
Eu falei, gente, tive uma ideia. Aí todo mundo tava conversando, um dos diretores falou, gente, por favor, só um momento, deixa o Ademir falar. Eu falei, olha, avaliando aqui a situação, eu acho que dá pra gente chegar numa solução. Eu pego essa malha, eu lavo ela de novo, verifico, eu já tinha um pedaço lavado, mas eu vou pegar de um outro rolo, fazer mais um teste, lavar isso e ver se não bate com o padrão. Claro que, além de lavar uma vez para tirar esse excesso, simulando uma lavação na tinturaria, eu vou lavar mais uma vez como se fosse dono de casa, para ver se não vai perder a cor. E não, ficou perfeito. Aí eu falei, ó, daqui a 2 dias a gente se reúne todo de novo. A cor e a solidez. Exatamente. E não era, Cara, não era um problema que foi a gente que criou, mas foi um problema que a gente encontrou a solução. Por quê? Proatividade, buscar a solução, em vez de só apontar e falar, o problema não é meu, tu entregou errado. Se eu não tivesse achado uma solução, talvez naquele momento, talvez a gente não conseguiria entregar o faturamento daquele pedido, que era um pedido muito grande. A gente estava falando mais de 2.500 quilos de malha para 2 pedidos diferentes que era a mesma estampa. Então foi uma solução, uma ideia boba numa mesa que resultou em um grande resultado, tanto para o nosso fornecedor, para não precisar indenizar essa malha, como para a gente conseguir entregar na data e com qualidade para o nosso cliente. Acho que esse foi o caso mais emblemático em questão de valores monetários. Que legal, cara. E que bacana que tu já foi para essa reunião com alguns testes feitos, tu já foi preparado, tu já foi pronto para contribuir. Para dar solução. Olha como é a mentalidade, né? Talvez teriam pessoas que estariam indo lá como uma pessoa triste, né? Com um senso de vítima, de cara, o que vai acontecer agora? Tô ferrado, vou perder meu emprego, vamos falar de indenização. Então, essa reunião não foi para falar de problema, foi para falar assim, cara, como é que... Só que uma pessoa talvez trouxe isso para a mesa. Olha como é a mentalidade, como é cultura, né? Eu posso discutir um problema, discutir indenização, como é que nós vamos pagar, que nós vamos atrasar com aquele cliente, a gente podia estar discutindo isso. Exato. Mas o que a gente trouxe? Cara, vamos discutir solução. Dá para fazer essa forma aqui. Talvez o suco de laranja, que eu dei sempre o exemplo da expectativa, vai ficar um pouquinho de água, mas vai entregar, vai ser um suco. O cara vai tomar, né? Isso, Um vai tomar, o outro vai pagar. Isso, vai dar certo. A tinturaria não teve um prejuízo grande. Exato. E ao mesmo tempo vocês que eram, vamos dizer, a confecção para entregar a peça pronta, entregaram o pedido, porque também tem um prejuízo. Exato. Não entregar o pedido é deixar de ganhar, né? Exatamente. Deixar de faturar, né? Exatamente. Legal. É comprar fio, tecer, mandar tingir, ter um tempo e um valor investido sem ter retorno. Nenhuma empresa cresce ganhando indenização, a empresa cresce faturando. Então, no momento em que a gente estava na mesa, discutia-se, falava-se sobre se a gente precisar indenizar isso aqui, vai ser um valor muito grande, enquanto que eu não estava focado só em como é que a gente ia resolver na questão do valor monetário, como é que eu posso resolver o problema desse lote para conseguir agregar valor tanto para a tinturaria como para a nossa confecção. Então, tipo assim, foi uma ideia gatilho ali, uma ideia boba que eu tive e que deu super certo, mas sempre a questão do sair da cultura, é difícil, eu já estive nessa cultura, mas sair dessa cultura do o problema não é meu, não foi eu que fiz o problema, aqui, isso aqui vocês têm que resolver, para falar, poxa, não está nos meus padrões. Mas o que a gente pode fazer em conjunto, o que a gente pode ter de ideia para resolver isso aqui. Então, é uma coisa que eu sempre me policio bastante para sempre trazer, para essa reunião, já trazer testes feitos, já trazer resultados, trazer opções e solução de problema. Que legal, cara. E aí, deixa eu engatar. Cara, tu tem 28 anos, tu é um garoto ainda pro mercado, né? E eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. O Brasil está passando por uma transformação, né? O setor têxtil é um setor que ele sempre teve, né, variações, né, Andrei? Sempre teve, assim, anualmente altos e baixos, né? Como economia e política, né? Ela transita muito, é uma commodity que transita muito, né? Uma hora está muito bem, uma hora está difícil, né? A gente passou por pandemia. O Andrei uma vez trouxe uma frase numa reunião que eu gostei muito, que foi quem estava preparado para a pandemia, quem estava no comando da empresa sofreu menos, sofreu, mas conseguiu manter a empresa no controle. Tem muita gente que foi pego de surpresa, né? Tem gente que ficou sem faturar muito tempo. Claro que todo mundo teve prejuízos e tal, mas foi importante a gestão, quem tinha a gestão da empresa na mão. Estratégia, né? Estratégia. A pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, cara, o que a gente espera, na tua visão, né, com a vinda da China para o Brasil, né, o mercado têxtil, o calor que está o mercado têxtil, e principalmente essa geração de jovens que estão vindo para cá, né? Como é que tu vê hoje mão de obra do têxtil, cara? Como é que tu vê hoje os desafios que estão acompanhando a empresa? Queria ouvir de ti um pouco sobre esse futuro com desafios aí para frente.
Eu acho que num futuro não tão longo a gente vai ter um grande problema com pessoas dentro das empresas. Eu gosto sempre de fazer networking, trocar ideias com o pessoal no curso, fora do curso, sempre trocar ideia com o pessoal. E em praticamente todo lugar a maior reclamação é não tenho pessoas comprometidas, não tem ninguém querendo trabalhar. O setor desse é um setor difícil? Só que as pessoas não estão querendo crescer, estão lá só para cumprir o horário delas, entende? Então é uma dificuldade que muito provavelmente daqui a alguns anos vai ser muito grande, a gente já sofre isso, já tem impactos grandes, né? Mas quanto à questão da China, é um monstro que a gente vai ter que afiar nossa espada para dar um jeito. Vai ser difícil? Vai, mas se a gente não tentar arranjar uma solução, quem vai perder somos nós. A gente tem que buscar atrás, tem que dar um jeito de fazer o melhor nas condições que a gente tem, quando não tem condições melhores. Tem que, tipo assim, focar no hoje, fazer o básico bem feito, pelo menos. Muita gente quer falar, um exemplo, da indústria 4.0, música aos nossos ouvidos, mas no dia a dia tem uma cultura dentro da empresa ruim de pessoas, uma cultura de qualidade, que nem tem cultura de qualidade, só faz de qualquer maneira. Então, gera preocupação? Gera. Mas a pandemia também foi uma preocupação muito maior do que no meu ver, do que na China. Teve empresas que quebraram, infelizmente, e teve empresas que cresceram. Eu tive a sorte de estar numa empresa que cresceu e que apostou na gestão, em fazer melhor com as condições que a gente tem. Vai depender da gestão de cada empresa, se vai conseguir crescer, se manter ou se vai infelizmente quebrar. Eu vejo muito, entrando nesse assunto, complementando, né? Primeiro, falta de estratégia das empresas. Tudo muda, tudo evolui. Eu evoluí o que foi feito atrás, o meu filho vai evoluir o que eu estou fazendo, né? E vai evoluindo. O pessoal fica às vezes apavorado, Andrei, porque o pessoal agora está querendo mais isso, está querendo mais aquilo. Normal, a evolução. E aí, o que a gente no têxtil está fazendo para a evolução, né? Eu falo muito isso nas confecções, principalmente, e nas tinturarias e tecelagens e fiações. O que nós estamos fazendo para evoluir? O mercado mudou. Há 20 anos atrás tinha uma programação, eu ficava esperando o magazine vir, o comprador vir, fazer uma programação de vendas de 90 dias e tal, e beleza. Mas hoje não é assim. Hoje é uma nova visão, um novo formato, novas estratégias, velocidade de entrega cada vez... O comportamento consumidor mudou. Tudo mudou. E o que a gente está fazendo para mudar? Primeiro, o que a empresa têxtil está fazendo para mudar? Né? O que ela está fazendo para motivar os jovens para trazer para dentro da fábrica. É o que a gente estava falando. O tintureiro, o filho não quer mais ser tintureiro. A filha da costureira não quer ser costureira. Como é que nós vamos trazer esse pessoal para dentro? Está automatizando, mas precisa costureira. Máquina de costura, dando exemplo, evoluiu muito. É verdade. Mas tu não vai ver uma facção de costura, né? Mesmo com tudo robotizada, vamos dizer assim, 4.0, tem lá as costureiras em cada máquina. Precisa delas. Então, o que a gente vai fazer para evoluir? E o que eu vou fazer para motivar os jovens? Tu é um jovem, 28 Sim. anos é um meninão. Mas assim, por que tu te motivou? Tu te despertou? É isso que eu vejo que falta. O que nós vamos fazer para motivar? Nós conversamos muito sobre isso. Nós estávamos conversando isso hoje também, né? Hoje eu fui buscar o nosso ilustre, convidado. Fiz questão de ir lá te buscar, né? Então a gente estava conversando e falando sobre isso, né? O jovem hoje ele não tem mais essa motivação para entrar, né? E eu vou em empresas, agora eu vou citar umas situações. Eu vou em empresa que pegamos isso essa semana. O empresário, o dono ou o gestor falou, não adianta dar treinamento para vocês que vocês não têm capacitação. Meu Deus. Vocês não têm capacidade de dar um curso, é só jogar dinheiro fora, vocês não vão aprender. Cara, isso é o gestor da empresa. Tá ali, tá escrito, não estou inventando, né? Ao mesmo tempo, o jovem tem que ser motivado. Tem empresa que eu vou, pessoal assim, André, eu quero fazer como é que tá os cursos lá da escola? Não, tá legal, assim, estão saindo, sempre tem gente, a gente tá fazendo novos cursos, novos treinamentos. Né? Mas se eu treinar o meu operário aqui, o meu pessoal, cara, meu medo deles depois ir embora e levar o treinamento junto,
Cara, tenha medo de ele não ter o conhecimento. Pra Ele, operar a tua máquina. do jeito que tu tá pensando, ele já vai embora. Então, mais difícil do que trazer o pessoal para dentro da fábrica, né? Que eu tô falando, como é que nós vamos motivar esse pessoal? Mais difícil é como é que nós vamos motivar o pessoal para ficar aqui dentro, para não perder ele, né? Então, o Ademir é um case de sucesso dele, né? Inspiração, motivação, transpiração, estudo, mas mais do que isso, ele teve uma motivação, que foi a tua mãe, que tu falou, né? Sim. E teve a empresa do lado dele, porque se não tivesse a outra empresa que tu saiu da tinturaria, que tu estava lá, que a gente se encontrou e não tivesse a empresa, ele também não estaria onde está. Talvez ele estava em outro setor, estava desmotivado. Então é isso que eu queria falar, só dar esse gancho. O futuro do texto depende da pessoa, dele, mas depende da empresa também ajudar ele. É junto, se a empresa está esperando. Proporcionar, né? Hoje a gente até na escola, na CST, a gente divulga várias vagas. Eu sempre falo, como tem vaga, né? A gente fala isso. É uma parceria que a gente faz com as empresas. Cara, pode divulgar lá na escola que a gente quer ajudar a dar emprego para esse pessoal. O pessoal com emprego tem dinheiro, compra o curso. Tô brincando. Mas é verdade também. Mas entende que falta isso? Então nós temos que acordar esses dois lados do texto. É isso que eu acho que falta acordar. E eu tenho uma coisa comigo, né? Quando o Andrei fala de desenvolvimento, de trabalhar a questão interna, e eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte: eu, como professor universitário, dou aula na faculdade, eu tenho muitas críticas com o modelo educacional do Brasil, e está gravado aqui, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu acredito que a grade educacional das faculdades, principalmente, elas estão obsoletas. Eu acredito que está faltando competências ali dentro, principalmente as chamadas soft skills hoje, né? Eu queria aqui fazer uma brincadeira aqui com vocês. Queria que, se a gente montasse aqui agora uma grade de 5 disciplinas, o que vocês acreditam que para o setor têxtil seria fundamental as pessoas terem, por exemplo? Porque hoje a gente sabe que a faculdade ela não prepara para jogar o jogo. A gente sabe que o modelo tradicional educacional do Brasil não está preparando as pessoas para o jogo, o skin the game do trabalho, do que as empresas estão exigindo as pessoas fazerem, né? Então, assim, tem faculdade hoje, eu tenho empresário que fala assim, eu não estou mais olhando faculdade, Jean, eu não estou mais olhando diploma. Eu tenho amigos meus empresários que estão falando assim, eu não olho mais diploma, cara. Eu falo, cara, tu olha o quê? Eu faço uma experiência com o cara, eu remunero ele uma semana, ele fica aqui dentro, eu vejo se ele é um cara autodidata, se ele tem inteligência emocional, se ele se comunica bem, se ele é proativo, se ele é uma pessoa organizada. A faculdade não entrega isso para ele. Ele pode vir aqui e me mostrar 150 diplomas. Eu posso, na primeira semana, mandar ele embora. Então, o comportamento manda muito na tua evolução de carreira, no teu ganhar mais dinheiro, no teu evoluir na carreira. Eu queria fazer um exercício aqui. Cara, quais são as temáticas que as pessoas que trabalham no têxtil hoje, se a gente tivesse que revisar uma grade de faculdade, né? Como uma vez eu já ajudei, um novo curso, a ajudar a reformular uma grade. O que a gente deveria colocar para um profissional que passasse por um curso pudesse ter para se dar bem no têxtil? Quais são as competências, características? Se vocês dois puderem comentar, sabe? Vocês são mais técnicos no setor. O que a gente poderia ter hoje de comportamento, de soft skill, para a gente poder dar um gás para essa pessoa que estudar isso, por exemplo? Acho que primeiro que as escolas têm que fazer para motivar os alunos a entrarem nas escolas foco, né? Como assim foco, André? Eu acho que muita faculdade leva 5 anos para se formar, o que poderia fazer em 2. Tá? É o que a gente faz na escola, conhecimento com experiência em 1 mês, em 3 meses, sabe? O pessoal não quer mais. Eu tenho filhos de 18 anos, de 20 anos, filha. O pessoal, eu sou de um tempo que eu estudava, que eu trabalhava de manhã e à tarde, estudava à noite, chegava às 11 horas em casa, tinha acordado no dia 5h30, cara, isso é cansativo, mas me tornou o que eu sou hoje, tudo certo. Mas hoje em dia eles não querem mais isso, essa nova geração. E a gente tem que acordar para isso. Então, primeira coisa, reformular a grade para ela ser focada. Sabe, eu acho que falta foco. Tem matéria que tu aprende na faculdade, na engenharia, ou mesmo no curso técnico, não precisaria. Para encher linguiça, cara, esquece. Eu acho que ajustar a grade é a primeira situação. Segundo, conhecimento focado e específico. Eu vou fazer
Têxtil, tá, tu vai fazer o que no setor têxtil? Porque assim, a engenharia têxtil, ela abrange muitas coisas hoje. Técnico têxtil também. De repente, de vez de ser 2 anos de tec têxtil, vamos fazer um técnico para tecelão, né, para tecelagem, um técnico para tinturaria e um técnico para confecção. Não tem? Entende? Então, ser mais específico. Legal. Vou falar mais uma e depois tu fala dois, não falo tudo, né? Cara, inteligência emocional, relacionamento humano, tá aqui a prova, cara, que deu certo. Sabe, se a gente não trabalhar o emocional, o ser humano, porque se ele for trabalhar e tá devendo um dinheiro para não sei o que, ou não tem dinheiro para pagar a luz, ele chegar em casa à noite e não ter uma alimentação, tô brincando com as informações, mas é isso. Qual é a motivação que ele vai ter para trabalhar? Pô, eu trabalho para caramba, nunca tenho dinheiro para nada. Trabalhar o motivacional, olhar, né, o relacionamento humano junto com o emocional. O relacionamento humano tem que estar junto. De repente a diferença da vida dele querer parar e pedir a conta porque tem dívida, é chegar lá para a empresa com relacionamento escutar, criar um formato de escutar ele, né, o funcionário, não só o Ademir, eu estou dizendo a pessoa, né, para ajudar ele. As pessoas precisam de ajuda. Então, eu acho que conhecimento focado é uma coisa que falta e ajuda, sabe, olhar mais o próximo. E aí eu vou dizer isso como emocional, trabalhar a inteligência emocional da pessoa. Que é o relacionamento interpessoal. Né? Relacionamento interpessoal, três coisas. As pessoas se darem bem no setor, as pessoas poderem conversar, poder resolver problemas, saber dividir a vida pessoal de dentro da empresa. A gente viu isso, né? A gente vê isso na consultoria. Às vezes eu vou trabalhar qualidade, gestão de processo. A pessoa te chama depois para... Cara, mas a equipe, a gente sempre sentado conversando, falando, cara, 30% a gente faz psicologia, né? Porque precisa, né? Então, eu vejo essas três visões aí. Tu fala mais duas ou mais três para fechar 6, então você vai contra o que ele falou assim. Complementando o que tu falasse antes, acho que é muito interessante a questão do estudo com foco. Hoje em dia tem muitas grades curriculares, cursos que é muito assunto, mas muito disperso, muito macro. Tu sabe de tudo, mas não é especialista em nada. Isso até muitos deles dizem, tá tudo certo. Só que com isso gera como se fosse um pato. O pato nada, o pato voa, o pato corre, mas ele não é bom em nada. Entende? Então isso é uma coisa que precisaria mudar um pouco na grade curricular dentro da educação. Hoje a gente faz cursos longos e que ainda falasse, não sai uma pessoa que sabe mexer muito bem, um especialista na máquina de TC, um especialista em rama, claro, mas trabalhar com um conjunto de maquinários talvez, entende? Vocês já falaram a parte interpessoal, soft skills, buscar algo interessante, nem sei se existe isso, né? Mas deve existir em algum lugar. Questões, sequenciamento lógico de problemas. Não só falar, não, tá tudo ruim. Não, pera, mas vamos avaliar o porquê que tá ruim. Ensinar a pessoa a fazer uma rastreabilidade. Ensinar a entender... A resolver problema. Exatamente. Pensamento de resolução de problemas. Exatamente. E também, complementando a parte do interpessoal, a realmente exigir aquilo que é adequado. Porque quem exige tudo não quer qualidade, só quer ser dono da razão. A pessoa uma empresa que exige tudo não está exigindo o adequado ao cliente dele, entende? Então, verificar, criar as pessoas, a engenharia um setor de engenharia de produto, ver qual é que é a real necessidade desse tipo de produto para dentro do setor têxtil. Acho que seria algo muito, muito interessante ter essa questão um pouco mais lógica, entender um pouco até a parte do interpessoal, dos soft skills, mas também entender um pouquinho da técnica, entender o porquê que aquilo é assim, quais são as características daquela técnica. Acho que seria algo muito interessante. Eu acho que é legal também, nas grades, né, trabalhar isso que o Ademir falou, né, nas pessoas de fazer com que elas achem solução e não problema, trabalhar isso, né, proatividade. Tinha que ser uma matéria, cara, básica, 2 semestres de proatividade. É o que mais falta. Andrei, mas o que é proatividade? Tirar a bunda da cadeira e deixa que eu faço. Eu vou fazer, eu quero fazer, nós vamos junto fazer. Isso é uma coisa que eu vejo que está morrendo, né? Então, acho que isso é uma situação que precisa ter bastante também. Tá? Essa parte da proatividade é algo muito comum dentro do setor, dentro da cultura do têxtil. Quantas vezes que eu pedi para algum setor ou para alguma pessoa, preciso que faça isso, não tenho tempo. Não, mas eu preciso fazer, não tenho tempo. Se tu quiser, tu mesmo vai lá e faz.
Quantas vezes que eu mesmo, nem sendo envolvido com aquela situação, mas passando uma informação, ia lá e fazia e levava menos de 5 minutos. Não são uma ou duas questões que aconteceram isso, entende? Muito comum dentro do texto faltar essa proatividade. Claro que a pessoa precisa finalizar alguma tarefa, mas se ela parar de só pensar em reclamar, não tenho tempo, não consigo, não posso, pensar, tá, tu me dá 5 minutos, eu termino isso que eu estou fazendo e faço o teu, pode ser? Mas não, isso é uma coisa que falta muito, a proatividade. E aí as pessoas às vezes reclamam que elas não crescem na carreira porque ela é contratada só para fazer café e ela só faz café. E aí ela não aproveita para passar uma vassoura, para poder servir o café. Então as pessoas elas têm essa mania de isso aí eu não fui contratado para isso. Não, isso aí é contigo, cara. Se tu quiser fazer, tu faz. O meu é até aqui. E aí quando na hora de um gestor, de alguém avaliar, você começa a ver a produtividade. Ninguém aqui está falando para você ficar fazendo coisas que você não tem que fazer. Só que esporadicamente, para você resolver um problema, às vezes você tem que fazer mais do que te pediram para fazer. Perfeito. Às vezes você tem que ficar até mais tarde no trabalho, às vezes você tem que ir num final de semana. Você não trabalha final de semana, mas às vezes a empresa está te pedindo para não ter um prejuízo de 100, 200 mil, meio milhão, para estar lá final de semana encontrando uma solução com o fornecedor. Então, às vezes, as pessoas que têm uma mentalidade fraca, elas falam, eu não sou pago para isso. Isso aí é com alguém, encontra alguém. Aí essa pessoa não entende por que ela não cresce na carreira, por que ela não ganha mais dinheiro, por que ela está com uma mentalidade para baixo, está desanimada. Por quê? Porque ela não está saindo, não está rompendo o merecimento dela. Cara, eu estou ajudando a empresa, eu estou crescendo. Mas às vezes eu escuto, às vezes a gente ajuda, fica até mais tarde, vem final de semana e o patrão não reconhece. Mas isso é para ti. Isso também é um crescimento pessoal. Não espera em troca. Isso é um crescimento pessoal. A hora vai chegar. A tua conta vai fechar lá na frente. Se tu se colocar à disposição para crescer, a tua conta vai fechar. Então, às vezes as pessoas... Desculpa. Não, então às vezes as pessoas têm essa cultura, essa mentalidade de ficar fechado e só fazer aquilo que lhe convém. Isso aqui, ó, cara, eu só tomo água aqui, ó. É só isso aqui que eu faço e deu. Então, fica difícil às vezes, né? O que eu ia falar, tu falou perfeito. O cara não, né? A pessoa, né? Cuidar com o que fala, porque pode ofender as pessoas. Mas a pessoa foi contratada para fazer café. Vamos brincar, nem vamos falar de texto. E ela faz bem café, cara, ela vai fazer café pro resto da vida. É isso. Mas se ela foi contratada para fazer café, atende no telefone, dá um bom dia, abre a porta para quem chega, o empresário vai olhar aquela pessoa, cara, ele é diferente, eu não posso deixar ele só no café, ele é proativo. É isso que precisa, né? Exatamente. E aí, para a gente poder finalizar já o nosso bate-papo, cara, e a gente já te agradece, eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas. Uma mensagem inspiracional para quem está acompanhando a gente no YouTube, no TikTok, no Instagram. Eu acho que até agora, Ademir, tu pode até olhar para a câmera e falar realmente o que o teu coração tem para o setor têxtil, para as pessoas que nos acompanham. Em relação a crescimento profissional, motivação, cara, aquilo que o Ademir tem de transbordo para as pessoas, cara, a câmera é tua. Bem, eu acho que com certeza eu não sou melhor do que ninguém é melhor do que eu. Mas eu com certeza sou uma pessoa melhor do que eu fui no passado. E no futuro quero ser melhor do que hoje. Então todo mundo tem essa possibilidade, essa oportunidade. Como eu disse, eu fui uma pessoa que nasceu da exceção. A probabilidade de dar errado era muito grande. Fiz dar certo. Então se eu conseguir, foi meritocracia, foi um pouco de sorte de estar no lugar certo na hora certa. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente busca ter networking, é para isso que a gente busca pessoas para nos ajudar a crescer. Mas se eu conseguir, acredito que todos os demais também consigam. É isso. Ademir. Top. Cara, obrigado pela tua presença. Agradeço o convite. Professor Andrei, mais um. Toca aqui também, cara. Obrigado. Inauguramos esse case contigo. Você para nós é uma pessoa muito importante na nossa trajetória, né? Não só como cliente, mas como um parceiro. Hoje como uma pessoa que nós temos toda a segurança de indicar para qualquer empresa, para qualquer ambiente. De verdade, nós queremos te agradecer, cara, por ter vindo aqui, engrandecer o nosso podcast, fazer parte dessa história
que eu tenho certeza que lá na frente nós vamos nos orgulhar do movimento que nós estamos criando para o Brasil e para o mundo, né? Um movimento que começou com o professor Andrei, que nos inspirou a criar toda uma estrutura e a gente tem muito orgulho. Então, cara, obrigado, professor. Uma mensagem para o nosso convidado. Eu sempre falo, vou deixar minha mensagem. Claro. Para o nosso pupilo. O Ademir sempre foi muito grato, sempre falou, sempre me agradece e tal, mas o que eu falei hoje para ele, ele dando a oportunidade para a gente poder mostrar que ele poderia e pode ainda se tornar cada vez melhor, isso é o que engrandece a gente. Ele acha que nós estamos ajudando ele, mas ele nos ajuda muito mais. É verdade. E ele é um case de sucesso, que eu falei, tem que ser o Ademir o primeiro para mostrar, porque e tem outros que vão vir, né? Não é só o Ademir e não é só a pessoa, tem case de empresas também. Isso. Mas é legal mostrar porque ele deu essa oportunidade, né? Eu sempre falei para ti, cara, me dá a oportunidade de te mostrar que vai dar certo. Lembra que eu te falei isso? E deu, tá aqui, tá funcionando. Hoje é uma pessoa de sucesso, é um gestor de qualidade reconhecido, procurado pelas empresas, né? Sim. Não tô falando besteira, tô? Não, né? Não. E tá numa empresa, de novo, eu tenho que falar isso, que valoriza ele, né? Tanto que ele chegou na empresa que ele está como uma situação, está crescendo em mérito dele. Tem gente que diz, não, e por que está acontecendo? Está crescendo, mas é mérito dele. É o mérito dele, a gente não pode esquecer isso. E agradecer sempre ao Ademir pela presença aqui, por dar essa oportunidade de inspirar as pessoas, por ter nos escutado também, ter dado essa oportunidade. E, cara, falar uma coisa, só deixar claro, às vezes a gente fala dos problemas do têxtil, é como eu sempre falo, quando eu falo em qualidade, vamos falar o que faz a pessoa comprar uma peça. É mais difícil do que eu dizer o que faz a pessoa não comprar a peça. Do que comprar. Então a pessoa deixa de comprar a peça ou não compra porque tem esse defeito, entende? É o contrário. Então aqui eu quero deixar uma coisa, a gente está falando dos problemas dos têxteis, né? do nosso setor, do setor têxtil, mas nós somos apaixonados pelo têxtil. E se nós estamos mostrando alguns problemas ou as virtudes que se tem, é para melhorar o setor têxtil, para fazer ele ficar mais forte e para ele ficar melhor, né? A gente não está aqui para, tipo, teve uma pessoa que falou, pô, André, vocês às vezes falam coisas que não tá legal no têxtil. Claro, se eu falar só tudo que tá bem, a gente cresce com o problema. Eu não cresço com cria uma musculatura, né? Isso, vamos ser realistas. Para criar essa musculatura. Então é importante que a gente está falando aqui, fazendo aqui, é para crescer. Tá aqui o músculo, tá aqui o tamanho. Exatamente. Pode se chegar, né, a pessoa. Então é isso, agradecer aí o Ademir, o Jean, por ter feito essa coordenação bem feita, né? Sabe o que tá falando. Que maravilha. E é isso aí. Agradecer também a nossa equipe, Tiagão, Gabriel, que fez parte aí, sem vocês seriam mais difíceis, obrigado. Gente, ficamos por aqui com o episódio de hoje do TêxtilCast, podcast da Escola do Têxtil. Hoje falamos sobre um case de sucesso. Nós vamos ter outros daqui para frente. Hoje foi com o Ademir Voit Júnior, né? E quero agradecer aqui vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram. E lembre-se, você pode ter a sua marca aqui aparecendo na TV. Você pode ser um patrocinador dessa causa, um patrocinador desse movimento. Não deixe de fazer, né, de estar com a gente aqui, colocando a sua marca, divulgando a sua marca e podendo patrocinar esse projeto. Entre em contato conosco, aproveite, curta esse vídeo, compartilhe e mande para muitas e muitas pessoas para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Gente, nos vemos até a próxima e fiquem com Deus. Um grande abraço, até mais. Valeu! Valeu! Valeu!